Então, assim, hoje nós temos uma aula, tá? De sociologia, viu, pessoal? Então, nessa semana nós tivemos, né? Na segunda-feira, uma de filosofia. Na sexta-feira passada, nós também tivemos uma de filosofia, tá bom? Semana passada, nós tivemos duas também de sociologia, tá bom? Então, hoje a gente vai estar dando o quê, pessoal? Uma continuação, tá bom? Lembrando que na aula passada, né, nas duas últimas aulas de sociologia, a gente começou o quê? A gente começou falando da Escola de Frankfurt, tá? Então, a gente tentou destacar, de certa forma, o que essa Escola de Frankfurt vai estar falando, tá? Eu vou estar acompanhando vocês aqui no chat, tá bom? Que aí vocês, por favor, vocês vão colocando aqui as perguntas de vocês para a gente poder estar respondendo alguma coisa, tá bom? Belezinha? Então, qualquer coisa eu dou uma olhadinha aqui no chat para a gente poder estar olhando, tá? E o Fernando também vai estar acompanhando ali, porque tem coisa aqui que às vezes não dá para eu ver, mas aí ele, se for alguma coisa mais técnica, né? Aí ele resolve ali, tá certo, pessoal? Então, pega para nós aí o caderno de sociologia para a gente poder estar continuando, tá bom? Como, né, nossas duas últimas aulas foram de filosofia, eu quero só fazer uma breve revisãozinha, né? Até para você ir lembrando um pouquinho, mais ou menos, onde foi que nós paramos, tá bom? Então, a gente começou a falar dessa escola de Frankfurt, né? Então, vai ser uma corrente filosófica, sociológica, tá? Extremamente importante que a gente vai ter ali no século XX, tá? Que vai nos ajudar muito a compreender muitas das coisas que nós temos, por exemplo, hoje, tá? Então, eu até falo assim, né, que talvez o que os frankfurtianos eles falaram, né, há tanto tempo atrás, é uma coisa assim que é tão atual que parece que está até hoje, parece que está acontecendo hoje, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da questão da alienação, quando a gente fala, por exemplo, um dos conceitos que a gente mais falou na nossa última aula, esse conceito de uma indústria cultural, tá? Uma indústria cultural, beleza? Então, é uma cultura que está sendo criada, que é uma cultura de massa, né? Uma cultura que te aliena, uma cultura que faz com que você simplesmente vá perdendo essa capacidade racional, né? Uma das coisas de criticar, né? De você se posicionar. Eu falava muito na aula passada dessa razão subversiva, dessa nova forma, né? Que a cultura ela tem, né? Para poder, obviamente, estar, né? Transformando, né, e modificando, mudando as coisas, tá bom? Muito bom. Falamos então disso, né, da escola de Frankfurt. Eu expliquei muito sobre essa questão dessa sereia, né? Vimos essas sereias como se fosse essa influência da mídia, né? Essa mídia que te seduz, essa mídia que faz com que você, né, vá perdendo, né? Vá perdendo as coisas. Tudo bom? Tranquilo? Tem alguma dúvida aí? Não, né? Eu tô achando que tá tão longe. A Maria tá falando que tá travando. Maria tenta entrar. Como é que é? Sair e entrar de novo. Se travar, às vezes é questão de internet. Tenta fazer isso, beleza? Tudo bem? Então aí a gente viu, né? Inclusive trazendo muito isso para essa questão da televisão, né? Então, a televisão é inerentemente perigosa, né? Como dizia, por exemplo, Theodor Adorno, tá? Dentro desse contexto, nós começamos, então, a falar do Herbert Marcuse, tá? Onde a gente viu muito que essa questão, como que a cultura hoje ela está sendo colocada, como que a cultura hoje ela está sendo imposta, né? Então, antigamente, você tinha uma cultura que desafiava a realidade. Você tinha uma cultura que criticava a realidade, né? É como se o aspecto individual, né, essa individualidade de cada um, fosse importante para você tecer as suas próprias opiniões sobre aquilo que você tem no real mesmo, né? Agora, a partir do momento que você tem, né, essa construção de massa, essa perda de individualidade, é como se a cultura agora ela transmitisse, né, ou fosse praticamente sendo colocada ou usada para fazer com que você aceite as realidades. Então, é como se você agora perdesse essa sua capacidade de criticar, de se posicionar, tá bom? Dentro dessa ideia, né, a gente acabou falando muito da questão do consumismo, né? Então, essa indústria cultural, essa cultura de massa que a gente teve, né, e que a gente tem ainda, nos levou muito a essa questão, né, dessas falsas necessidades. Então, a mídia, por meio das propagandas, né, acabam fazendo com que você simplesmente tenha que aceitar as coisas, né? Assuma, por exemplo, um padrão de vida
que é o que passa na novela, que é o que passa nos filmes, que é o que, por exemplo, é passado nas músicas, e você simplesmente, olha a influência nietzschiana, como um camelo, você simplesmente só vai aceitando, tá bom? Então nós falamos sobre isso, foi exatamente onde nós paramos na aula passada, tá certo? Falando sobre essa questão cultural, sobre essa questão dessa razão subversiva, tá? Terminamos falando dessa frase, a liberdade intelectual significaria a restauração do pensamento individual, tá? Agora, absolvido pela comunicação e pela doutrinação em massa. Então, pela comunicação, pela influência da mídia, pela doutrinação, perdemos essa nossa liberdade, né, intelectual, essa nossa liberdade individual, tá bom? Paulo, Fernando, onde ficam as aulas gravadas pelo Meet? As aulas, depois vão ser colocadas para vocês, tá? É porque quando elas são feitas aqui na escola, o setup primeiramente vai estar, né, fazendo uma revisão, fazendo uma edição, mas depois essas aulas elas também vão lá para o Classroom, tá bom? Então, todas as aulas que vocês estão tendo do Meet, né? Eu até respondi a Natália um dia desse, que ela perguntou, né? Depois a gente vai estar colocando lá, depois que passar por essas edições, tá certo? Mas elas estão ficando gravadas também, beleza? Muito bom. Hoje, então, pessoal, a gente vai falar de um outro, né, membro da Escola de Frankfurt, exatamente fantástico, tá? Ele e o Max Horkheimer, né? A gente estava falando ali do Herbert Marcuse e tudo, né? Mas ele, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, né? Eles são geralmente os mais lembrados, né? Quando a gente destaca a Escola de Frankfurt, tá bom? E o Jürgen Habermas, que é o que está vivo, que é o que a gente vai falar mais à frente, tá bom? Para a gente poder estar falando do Theodor Adorno, pessoal, é bacana a gente perceber que os frankfurtianos eles vão ter uma relação muito bacana com a arte, né? Então, por exemplo, o Theodor Adorno, ele gostava muito de música, por exemplo, né? Então, é aquela ideia de que, por exemplo, você compreendendo, você entendendo, né, você sabendo, né, esse contexto cultural, essa valorização cultural, essa valorização artística, que isso é uma coisa que tem que nascer do próprio indivíduo, não uma coisa que tem que ser imposta, que tem que ser manipulada. Ah, você tem que ser assim, você precisa ser assim, né? Mas os frankfurtianos, eles viam na arte essa ideia libertadora, né, que infelizmente ela acabou sendo perdida, né, por essa cultura de massa, por essa razão dominadora, tá bom? Aqui eu trouxe, existem muitas discussões acerca do Theodor Adorno, tá? Aqui eu trouxe duas para vocês, muito legais, que eu realmente espero muito conseguir estar passando as duas hoje, tá bom? Eu espero, tá certo? Então vamos lá. Theodor Adorno, ele vai estar falando sobre a ideia, né, da inteligência e da emoção, tá? Então perceba aqui, inteligência, emoção, tá? As duas, ambas são necessárias para que eu faça julgamentos sobre o que é certo ou sobre o que é errado. Então eu preciso, obviamente, né, de uma inteligência, né, essa capacidade racional, né, de eu olhar para uma coisa e saber, obviamente, se isso é certo ou se isso é errado, tá bom? E, obviamente, eu também, atrelado a essa questão de inteligência, né, atrelado a essa questão intelectual, racional do homem, consciente do homem, também é sempre muito importante a gente compreender as várias emoções que nós temos também relacionadas a isso, né? Então, a gente coloca muito a questão, né, do triste, né? Ah, isso é triste, olha, isso é feio. Não, ah, isso é triste, olha, isso é errado. Olha, isso vai causar dor. Ah, então isso é errado, né? Ou não, isso aqui é uma coisa que é alegre. Olha, isso daqui é uma coisa que é linda. Ah, não, então é uma coisa que tem que ser feita, que precisa ser feita, né? Então você percebe que no Theodor Adorno, aqui ele está destacando tanto a questão que você precisa ter, essa consciência racional que o indivíduo ele precisa ter para tomar uma decisão, para ele poder agir, tá bom? Mas, obviamente, né, nós, né, seres humanos, dentro da nossa individualidade, é claro, nós também temos sentimentos, nós também temos afetos, nós também temos emoções, tá bom? Então, ambas são necessárias para a gente conseguir chegar nisso, tá? Então, para agir moralmente, preciso ser capaz de usar a minha inteligência, assim como as minhas emoções. Eu preciso das duas, tá bom? A inteligência e a emoção, tá bom? Tá claro isso até então? Qualquer coisa vão colocando aí, tá? Hoje o chat está bem aqui na minha frente, dá para eu ver, tá? Muito bom. E aí, né? Levando em consideração isso, o que a gente conclui? Presta atenção, ó. A inteligência é uma categoria moral, tá? A inteligência, ela é uma categoria moral, tá bom? E por que nós estamos falando disso, tá?
Porque se a gente vai aqui para o nosso outro slide, eu queria muito que vocês olhassem. Essa daqui está mais fácil, é mais fácil de vocês entenderem, tá? Olha para essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui representa, né, o famoso, né, Dom Quixote, né? Tá aqui. O Dom Quixote, né, que era colocado dentro da literatura, né, como aquele que tinha muito sentimento, né? Mas que faltava a ele, por exemplo, a capacidade intelectual, né? Inclusive, uma das histórias que a gente mais tem, e são mais lembradas, por exemplo, do Dom Quixote, é que ele olhava, por exemplo, para os moinhos de vento, né? E pensava que os moinhos de vento fossem o quê? Fossem dragões, tá bom? Fossem dragões. O Douglas perguntou. Douglas, estava escrito que a inteligência é o quê? Deve ser nesse daqui, né, Douglas? A inteligência é uma categoria moral, tá? É uma categoria moral. O Pedro, o filme O Poço foi baseado em Dom Quixote. Eu ainda não consegui assistir o Poço, né? Já me falaram que é um filme maravilhoso e já até, inclusive, já me indicaram para poder analisar muita questão de estamento social, de classe social, e o filme ele traz essa perspectiva, né? Mas eu ainda não assisti, eu realmente quero muito assistir, né? A Milena está falando, não assiste esse filme, é nojento. Vou tentar assistir para poder ter, né, essa minha perspectiva, porque me falaram tão bem desse filme, falaram que, professor, olha, você vai gostar muito desse filme, porque traz não sei o quê de condições sociais, essas coisas todas que às vezes você pode, né? De quê? Me explicaram mais ou menos de uma torre, né, que a comida vai subindo, vai descendo, o Fernando tá me explicando o filme. É quem tá no nível 1, é quem recebe a comida primeiro. Aí vai descendo. Eu, por exemplo, se eu assistisse, eu ia colocar Marques aí com muita certeza, né? Com muita certeza. Mas já assim, de cara, pelo que o Fernando já me explicou aqui, mais ou menos. Mas eu vou tentar assistir, tá certo? Para ver se dá pra gente fazer esse casamento também com a escola de Frankfurt, tá bom? Tá, vamos lá, voltando para cá, tá? Lá no Dom Quixote, ele tinha um amor imenso por uma mulher, né, jovem, não sei o quê, né? E aí ele olhava, por exemplo, para aquelas lutas que ele precisava vencer, que ele precisava ganhar, e ele olhava, por exemplo, para aquele moinho, e ele simplesmente, que era um moinho, né? Mas ele pensava que era, por exemplo, um grande dragão, né? Tem uma música, né? Se a gente estivesse em sala, eu ia passar para vocês. Muitos, talvez, de vocês já conhecem. Quem não conhece, por favor, né? Tenta, de certa forma... Eu ia falar o quê? Eu esqueci. A música. Tenta escutar a música de novo, né? Que é Dom Quixote. Para quem não conhece a música, Dom Quixote do Engenheiros do Havaí. Tá bom? Dom Quixote, tá bom? Dom Quixote do Engenheiros do Havaí é uma música incrível, né? Muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas dentro do horário, peixe fora d'água, borboletas no aquário. Então é uma música que transmite muito, né? Essa figura, ou quem seria de fato, né? Essa figura é do Dom Quixote mesmo, dentro dessa questão que a gente tem na sociedade, tá bom? Volta para cá então, tá? A figura cultural do santo ou do prudente, que era pouco inteligente, mas moralmente virtuoso ou puro. Essa figura, pessoal, ela era uma figura que ela era extremamente valorizada, né? O santo, aquele que não tem ali uma inteligência, né? Tão notada, ou tão constituída, ou tão destacada. Mas ele tem aquela ingenuidade, ele tem aquela pureza, ele tem aquela inocência, e aquilo era extremamente valorizado. Extremamente valorizado. Entende? Ele não precisava ser inteligente para ser respeitado. Não precisava. As simples ações, por mais simples que eram, já eram simplesmente dignas de nota. Entende? O absorver, o beatificar o estúpido. Ele era estúpido, burro. Mas as suas atitudes e as suas ações morais
elas eram realmente incríveis, elas eram realmente fantásticas. Tá? Isso era o louco sagrado. Quando a gente pensa no louco, né, o termo, o louco, ele, dentro do contexto histórico mesmo, ele foi tratado de tantas formas, né? Uma das maneiras que tinha, por exemplo, de tratar o louco ali, no contexto ali da Idade Média, era colocar, por exemplo, o louco, botar numa balsa, né, num barco, e jogar o oceano afora. Era a maneira que você tinha de dizer que aquele louco, ele não prestava, ele era o diferente daquela sociedade. Mas depois, é claro, né, com tantos avanços e tantos desenvolvimentos, a gente começou a observar o louco, aquele que, né, aqui é dentro de uma questão até, não só de doenças e tudo, mas de atitudes, e começamos a olhar e valorizá-lo. A própria cultura, quantas e quantas vezes ela foi colocada como sendo uma coisa louca? Sabe? Não era inteligente, mas representava, acima de tudo, essa pureza, essa inocência, ou essa vontade que você realmente gostaria de colocar isso. E aí nós fomos perdendo essa loucura sagrada. Nós fomos perdendo essa emoção, sabe? Fomos perdendo isso. Tudo bem? Beleza? Excelente, tá? E o que nos levou a sairmos dessa loucura sagrada, tá? Exatamente a construção dessa cultura de massa. Aqui é legal você perceber que os frankfurtianos, né? Cada um deles, de certa maneira, eles vão estar colocando as coisas, né? Eles vão ter formas diferentes de explicar como que as coisas vão acontecer. Então, a gente viu, por exemplo, essa cultura de massa ali no Marcuse, falando muito dessa razão subversiva. Aqui você vê que o Theodor Adorno, ele vai falar de novo da cultura de massa. E aqui ele vai perceber como que essa cultura de massa, ela manipulou tanto o indivíduo, que fez com que o indivíduo perdesse até mesmo as suas próprias emoções. Essas emoções que durante muito tempo, elas eram o quê, pessoal? Valorizadas, colocadas como sagradas, colocadas como essenciais. O que nós tínhamos aqui no nosso primeiro slide mesmo? Tanto a inteligência quanto a emoção. Aqui a gente percebe que o louco sagrado, ele não precisaria aqui tanto da inteligência. Somente a forma, né, o sentimentalismo que ele tinha de ver a vida já bastava. A cultura de massa nos tornou estúpidos e incapazes de agir moralmente. Aqui você não precisava ser inteligente, aqui só a emoção já era o suficiente. Aqui a cultura de massa, você não era inteligente, mas tinha emoção. Aqui, pela cultura de massa, nós acabamos perdendo as duas coisas. Nos tornamos estúpidos, manipuláveis, sabe? A Camila perguntou alguma coisa aqui. Thales, então, nesse contexto, a inteligência e a virtude não são, tipo, unidas, tá? Nesse caso aqui, filha, quando a gente pensa, né, a capacidade de inteligência que eles estão destacando aqui é a capacidade racional, tá? A sua capacidade intelectual com isso, né? Então, aí, de certa forma, você, para compreender a virtude, por exemplo, lembra lá daquele triângulo que tantas vezes a gente fez, não? Razão, virtude, felicidade. Lembra disso? Razão, virtude, felicidade. Razão, virtude, felicidade. Você, para compreender essa virtude, você precisaria, por exemplo, ter uma atitude racional. Aqui, quando você vai perdendo a sua inteligência, vai perdendo essa capacidade, você vai se tornando estúpido, é como se você simplesmente já não conseguisse mais ver as virtudes. Como, por exemplo, elas deveriam ser vistas. Aqui, na realidade, vai ser colocado como virtude aquilo que a cultura de massa quer. Aqui vai ser colocado como virtude aquilo que, né, a mídia quer que você veja. Comportamentos ou atitudes que agora, manipulados, vão ser impostos para você dentro dessa perspectiva de que é assim agora que você tem que ser. E você não pensa mais. Tudo bem? Tá tranquilo até agora? Então, é bacana a gente destacar essa ideia. E
de novo, né? Hoje eu acho que uma das coisas que a gente perdeu bastante, né? E movidos por muitas coisas mesmo, mas essa empatia de se colocar no lugar do outro, né? Essa emoção de você entender que, caramba, né? Às vezes eu não preciso saber de todas as coisas, mas esse conhecimento é um conhecimento que é realmente muito importante. Olha, por favor, para os seus avós. Quantos da avós de vocês, por exemplo, têm graduação, são formados? E olha que a família de vocês, a geração de vocês é uma geração, né, muito mais nova do que a minha, por exemplo. Na minha família em especial, eu tenho primos que eles não terminaram nem um segundo grau, por exemplo, né, porque não era da época. A geração de primos meus que começaram, por exemplo, a estudar, né, a tentar buscar, por exemplo, a faculdade e tudo, essas coisas, é recente. Eu sou quase um dos mais novos até. Entende? Mas calma aí, olha lá para os seus avós. Ou talvez até mesmo para os seus próprios pais. Talvez não tinha um diploma pregado na parede. Mas significa que ele não tinha sabedoria? Hã? Significa que ele não sabia das coisas? Não sabia? O contexto emocional, sentimental, né? Fazia e ajudava muito ele ter as coisas. Tudo bem? Beleza, né? Estamos nos tornando estúpidos, tá? Estamos perdendo, né? Já perdemos o contexto racional de inteligência há muito tempo. E agora também estamos perdendo essa capacidade emocional de ver as coisas. Tá bom? Depois eu ainda vou voltar no Theodor Adorno, tá? Para ver uma outra coisa, tá? Por hora, essa é a informação que eu gostaria que vocês guardassem e gravassem dele, tá bom? Então agora eu quero mostrar para vocês um outro pensador, tá? Um outro frankfurtiano muito importante, que vai ser exatamente, né, o Max Horkheimer, tá? Então, acho que dá para ver direitinho o nome dele, né? Não tá tão pequeno assim não, né? Max Horkheimer, tá? Horkheimer. Muito bem. Então, tanto, né, igual eu falei, né, o Theodor Adorno muito apontado, muito lembrado, e o Max Horkheimer da mesma forma, tá bom? São, de fato, considerados esses pensadores, né, esses frankfurtianos, né, que foram, né, importantes, né, para o bom nome, né, de todo esse contexto sociológico e filosófico que a gente tem, tá bom? É legal a gente perceber que muitas das obras, né, os dois vão escrever juntos, tá? Tanto o Horkheimer quanto também, né, o próprio Theodor Adorno, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas coisas bacanas que o Horkheimer vai estar colocando, tá? Lembra lá, né? Ó, aqui, de novo, vou repetir, né? Os frankfurtianos, eles vão estabelecendo, né, todas essas críticas, né? Criticando a cultura de massa, né? Criticando, por exemplo, essa indústria cultural e tantas essas coisas, né? Muito bem, tá? E, obviamente, eles têm maneiras, né, ou pontos de vista que vão partir de algo diferente, mas para poder, de certa forma, né, construir dentro dessa mesma visão, essa mesma crítica que eles vão estar fazendo, tá? E o Max Horkheimer, né, tem um texto dele que é um texto muito legal, e esse texto se chama qual? Né? As Sociedades Tecnocráticas, tá? As Sociedades Tecnocráticas. O Adorno que falava que a gente perdeu essa inteligência, não foi? E também a gente perdeu essa emoção, que antes era tão valorizada, ali na figura desse louco sagrado, né? Muito bom. Era tão valorizada, agora se perdeu isso. Muito bom. Nessas sociedades tecnocráticas, tá? O Horkheimer, ele vai estar destacando em especial, né, a questão, a filosofia positivista, que considera o instrumento da ciência como o campeio automático do progresso, é tão falaciosa quanto outras glorificações da tecnologia. A tecnocracia econômica espera tudo da emancipação dos meios materiais de produção. Platão queria transformar os filósofos em governantes. Os tecnocratas querem transformar os engenheiros em componentes de qualquer quadro de diretores da sociedade. Então, o que essas sociedades tecnocráticas vão representar? Vamos entender primeiramente os nomes, tá? Olha para cá. Quando eu penso em cracia, cracia é poder, tá? Vem de kratos, vem de kratia, tá? Então, uma tecnocracia ou uma tecnocrátia, tá?
Então, significa exatamente, aqui, destacando pelo nome, né, a questão do poder da tecnologia, tá? A gente ainda lá na parte de filosofia, a gente vai estudar muito essa questão da ciência, tá? Então, inclusive, era até para a gente já começar na nossa última aula, né? Eu ia falar de positivismo, né? Depois que a gente terminou o materialismo, a gente ia falar de positivismo e quando a gente fala de positivismo, a gente valoriza o quê? A ciência, né? Esse positivismo que vai levar a gente a pensar nesse cientificismo, né? Ou seja, só a ciência basta, né? A ciência seria a coisa mais importante que existe. A gente teria isso, correto? Muito bem, né? E aí, aqui você vai perceber, né, que outros pensadores colocaram muito essa questão da cultura, né? Mas no texto das sociedades tecnocráticas, né, aqui o Horkheimer ele vai estar destacando o quanto também que esse exagero científico, né, acabou fazendo com que a gente também perdesse essa nossa capacidade intelectual. Essa nossa dependência com as tecnologias que nós temos hoje, né? E lembrando, na época dele não havia celular, não havia rede social, não havia internet, né? Ali, quando ele falava de uma sociedade tecnocrática, em especial ele destacava muito a questão ali do rádio, da televisão, as outras tantas mídias que a gente tinha. Hoje, se a gente for trazer, por exemplo, né, essa questão das sociedades tecnocráticas para hoje, a gente poderia ampliar essa visão de uma forma gigantesca. A dependência que hoje nós temos com as tecnologias, né? Inclusive, dentro desse cenário de pandemia, o quanto que nós, né, como pessoas, estamos tendo que nos adaptar. Vocês, em relação a ter que assistir aula virtual, nós, professores, tendo que gravar, tendo que planejar, e a aula virtual não é do mesmo jeito nunca que uma aula presencial, a gente precisa modificar algumas coisas, algumas informações precisam ser mais objetivas. Quando a gente está gravando aula, apesar que eu nunca consegui isso, porque as minhas aulas sempre ficaram grandes, né? Mas tem aquela ideia da aula ser menor quando ela é gravada, assim, não é ao vivo que nem nós estamos fazendo, porque senão fica cansativo e a pessoa também não assiste essas coisas todas. Então, nós estamos hoje tendo que nos adaptar frente a essa nova realidade. Né? E eu também tenho certeza que depois desse surto, né, dessa pandemia, o tanto de coisas que vão mudar na nossa vivência mesmo, no nosso cotidiano. Então, aqui me destaca muito essa ideia, né? De que é como se a ciência, como se só aqueles que estão presos a esse contexto científico, só aqueles que, por exemplo, né, estão aqui inseridos nas redes sociais, só esses, por exemplo, teriam, né, um papel, um poder, uma presença dentro da sociedade. Olha a discussão que a gente teve, por exemplo, em relação ao Enem, e, de certa forma, ainda está tendo, não? De tantos e tantos alunos que não têm, por exemplo, as mesmas oportunidades. Não tem nem internet em casa para poder estar fazendo uma inscrição. Ah, não, mas então vamos manter o Enem. Ah, então a gente só vai beneficiar aquelas pessoas, então, que têm acesso à tecnologia? As outras pessoas, então, que não têm acesso à tecnologia, então elas não são importantes? Então a gente consegue pensar essa sociedade tecnocrática dentro, hoje, dessa visão que nós temos hoje, de segregação. Aqueles que têm acesso têm mais oportunidades, são mais valorizados, mais informações, e aqueles que não têm, por diversas condições, eu não vou fazer nada? E aqui é legal, né, que nessa pequena citação dele, ele fala, né, lá em Platão, né, os filósofos deveriam governar, né? O mais sábio deveria governar. O mais inteligente deveria governar. E eu não sei se vocês lembram, a gente viu isso também em sociologia, revisando um pouquinho a questão do pensamento político antigo. O filósofo rei, ou o rei filósofo que a gente tem em Platão, ele sai da caverna, ele conhece as coisas, mas ele tem que voltar para ajudar os outros, para libertar os outros. Entende? Ele tem uma preocupação com os outros também. Seria a função dele. Ele seria o mais sábio, o mais preparado, o mais virtuoso para poder estar governando. Mas aí, quando a gente entra nessa sociedade tecnocrática,
Eu acabo me preocupando só com aqueles que têm o acesso ou estão presentes nisso e não me preocupando, por exemplo, com os outros, não me preocupando, por exemplo, com os demais. Tudo bem? Dúvidas? Tá tranquilo isso daí? Essa parte, esse é um texto, tá? É um texto muito legal do Horkheimer, tá? E assim, pessoal, de novo, tá? Eu repito, né? Escola de Frankfurt são pensadores incríveis para vocês estarem utilizando como, né? Como testemunhos de autoridades nas redações de vocês, tá certo? Porque são muitos assuntos assim que a gente pode associar muita coisa mesmo, tá bom? Em questão às sociedades tecnocráticas, bacana, né? Então, hoje nós somos escravos dessas tecnologias. Somos escravos disso. É legal porque tem um texto, né? Esse texto ele é um texto tanto do Adorno quanto também do Horkheimer, né? E eles até falam, por exemplo, lá do Francis Bacon. Lembram lá do Francis Bacon? Que a gente viu ano passado na filosofia moderna. E o Francis Bacon, ele falava muito daquele ideal de progresso, né? É preciso dominar a natureza ou a natureza nos dominará. O Francis Bacon falava isso, dentro desse ideal de progresso. A gente precisa evoluir, né? A gente precisa crescer, progredir. O Auguste Comte, dentro dessa filosofia positivista, no século XIX, também vai colocar muito essa ideia do progresso. E esse progresso, obviamente, ele é um progresso tecnológico, ele é um progresso científico, né? As sociedades precisam manter a ordem, né? Que é aquela dimensão estática, mas ela também precisa progredir, né? Essa é aquela móvel, é o que tem que acontecer, né? Então você sempre precisa estar dentro dessa ideia. O estático, que é a ordem, e a dinâmica, que é o progresso, né? E você tem que ter um equilíbrio em relação a isso, com certeza, tá? O Horkheimer mais o Adorno, né? E aqui em especial o Horkheimer, vão criticar muito nessa forma que hoje a gente lida, né, com a tecnologia, né? Então, a gente criou a tecnologia, né, para facilitar muitas coisas na nossa vida. Principalmente dentro do contexto de trabalho, diga-se de passagem. Hoje, até quando a gente está nos nossos momentos de lazer, nós ainda também dependemos da tecnologia. Então, essa ideia dessa tecnologia que nos escravizou. Entende? Essas sociedades tecnocráticas, elas estão muito presas a isso também. Tá tranquilo, né? Vocês não estão perguntando, então deve estar de boa. Muito bom. Um outro texto muito bacana do Horkheimer, tá? Então, além da sociedade tecnocrática, um outro texto muito legal é o Eclipse da Razão, tá? E aqui, de novo, né? A gente já falou muito dessa questão dessa razão, né? Dessa razão subversiva, dessa razão instrumental. A gente já falou sobre isso, tá bom? A gente já falou sobre isso. Aqui a gente vai perceber... Ah, legal. Alguém falou alguma coisa aqui. Falaram muitos, né? O Pedro falou... Tem como você subir um pouquinho para ver? Entendi, obrigado. Vi em um documentário que durante esse período que a educação virou a atenção de ensinar os novos para se adaptar ao senso comum e indústria. Infelizmente. Eu vi uma crítica, Pedro, inclusive até de uma professora de história lá de Minas, né, que ela até postou as coisas, né? Que o material que alguns municípios, né, estão usando são materiais muito simplórios, né? Não tem assim nenhum comprometimento assim com a verdade. Ela até mostrou algumas páginas, né, de um livro de história, de terceira série, tá? Mas parecia um livro assim, sei lá, né, de Fundamental 1, né? Aqueles livros assim de história e geografia lá do primeiro aninho, do segundo aninho, né? Mas era um livro de terceira série e que, de certa forma, né, visa preparar aquele estudante de ensino médio, por exemplo, para concorrer, para fazer um vestibular, para fazer um Enem, para ser um cidadão, né? Que depois ele vai sair da escola. Entende? Então, é como se se adaptou, né, unicamente a uma padronização das coisas. Vamos padronizar. Vamos tentar deixar as coisas mais técnicas, né? Hoje esse tecnicismo, que de certa forma entra muito nessa objetividade das coisas, acaba fazendo também com que a gente, né, saia dessa característica de emoção, tá bom?
na época entre guerras, fascismo, socialismo, entre outros, já usavam métodos para padronizar os seres humanos. Acho que tem relação com essa aula. Com certeza, tá? Vale lembrar, né, que a escola de Frankfurt, ela ainda é antes da Segunda Guerra Mundial, né? A escola de Frankfurt, ela vai se dar exatamente no período entre guerras, tá? Então, é quando o partido nazista ainda, naquele momento, ainda não tinha, não estava no poder, mas o partido nazista já existia, tá? Então, você vai perceber, né, o tanto que o Hitler, né, o tanto que o Benito Mussolini sabiam usar da mídia, sabiam usar das propagandas para poder, obviamente, estar criando essa cultura de massa, né? Quando você vai, por exemplo, aqui para o Brasil, a gente vê, por exemplo, que o próprio Vargas, né, o tanto que o Vargas também sabia utilizar, né, a mídia, em especial o jornal e o rádio na época, para poder também estar passando uma determinada ideia, tá? Milena, tranquilo. Douglas, sim, né? Paulo também tá tranquilo. Beleza, então tá certo, pessoal. Então, quando você pensa no eclipse, tá? Terminar só essa ideia aqui, a gente já vai finalizando, tá, pessoal? Quando a gente pensa no eclipse, pensa no seguinte, tá? Você tem o Sol, tá vendo aqui que eu botei o Sol? Muito bem. Esse Sol, ele vai representar a razão objetiva, tá? E essa razão objetiva, pessoal, aqui, a gente vai fazer uma referência muito forte, por exemplo, ao iluminismo, século XVIII. Lembra lá ano passado, quando a gente falava de iluminismo, a gente falava de luz, né? Essa luz como esse conhecimento, né? Quando a gente falou de Kant, o uso público da razão, o indivíduo esclarecido, a maioridade, muito bem. Então, essa luz, que até mesmo quando a gente volta lá em Platão, quando a gente pega lá o mito da caverna, né? A luz que representaria esse conhecimento, essa verdade, né? Essa realidade inteligível. Hoje, essa luz, esse tipo de razão, esse tipo de conhecimento foi tampado por uma outra razão. Entende? E essa razão é essa razão subjetiva, que ela é o quê? Instrumental. Tá? Então a gente vai destacar que essa razão objetiva, né? Essa que vem, né, de fora para dentro, né, que faz com que o indivíduo, né, dentro da sua individualidade, ele tenta buscar e compreender as coisas, né? Essa razão objetiva, origem aí de tantas e tantas tradições filosóficas, tá bom? Está sendo tampada por uma outra razão, que é essa razão instrumental. E essa razão instrumental é a mesma que a gente já falou, que é aquela razão subversiva, que é aquela razão que está construindo essa cultura de massa, essa razão que hoje é um instrumento de dominação. É a mesma coisa que a gente falou, por exemplo, aqui no Theodor Adorno. Estamos perdendo essa capacidade intelectual. Já perdemos a emoção e estamos perdendo essa capacidade intelectual. Estamos nos tornando estúpidos. Estúpidos. Ou o que o Horkheimer falou no outro texto. Tudo muito técnico, tudo muito pronto, preparado. Não preciso simplesmente ter que fazer nada novo. Entende? Então é um conhecimento que está sendo tampado. Por isso que o nome do texto é o eclipse da razão. Uma razão cognitiva, uma razão intelectual, tá? É cognitiva porque busca conhecer a verdade. Diz respeito ao saber viver, aos fins propriamente humanos, à sabedoria. Esta razão regula as relações entre as pessoas e, obviamente, entre as pessoas e a própria natureza. Então, essa razão é origem aí, tão associada ao contexto filosófico. E quem é que está tampando essa razão? Uma razão subjetiva, uma razão instrumental. É instrumental porque tem em vista agir sobre a natureza e transformá-la. Por isso, visa a eficácia. Olha que palavra interessante aqui. A eficácia. Se é eficiente, serve. Então, aqui a gente começa a perceber, até mesmo dentro das nossas relações, pessoal, uma questão muito utilitária. E aqui a gente está falando de utilitarismo não do ponto de vista
de felicidade, que a gente falou em outro conteúdo. Não. Se é útil, se é eficiente, serve. E aí vamos tentar pensar isso na nossa vida, né? Ah, eu quero ter aqui uma profissão. Muito bem. Se vai me dar dinheiro, serve. Não importa se eu vou ser feliz ou não. Importa que se eu vou ter o quê? Se eu vou estar dentro disso. Tá bom? Já deu 12:30, né? Já tô vendo também que muitas pessoas também já estão saindo. Então eu vou parar por aqui, tá certo? Hoje foi legal que a gente conseguiu aí, né? Adorno e Horkheimer, tá certo? Que são muito bacanas, muito importantes. Na aula que vem a gente vai tentar ver os dois juntos, tá bom? Então, um grande abraço, tá bom? Um beijo, fica com Deus, né? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.